Oi, turma! Você que segue a Aurora de Cinema, passando aqui hoje para comentar sobre o programa de ontem em homenagem à turnê que vem aí de Caetano Veloso e Maria Bethânia, né? Estes dois irmãos, patrimônio da cultura do Brasil. Então ontem o Caldeirão do Mion fez um programa com eles, o primeiro, né, para celebrar esta turnê, o primeiro da televisão brasileira celebrando esta turnê. Espero que venham outros. Mas eu assisti o programa, claro, porque sou fã dos dois, então tinha que ver, mas teve uma coisa no programa, o programa foi muito bonito, as imagens de arquivo que a TV Globo tem são um patrimônio, né? Assim, que maravilha que a TV Globo tem isso. Então mostraram coisas lindas, como a entrada da Bethânia, foi um dos momentos mais bonitos, a entrada dela num programa apresentado pela Beth Faria, há muitíssimo tempo atrás. A Beth estava belíssima, né? E a Bethânia vai e canta uma música, né? Como estivesse chegando de Salvador, e não lembro qual é a música, mas a música tem um balé belíssimo, né? Falando do candomblé, do afoxé, uma coisa linda. E o programa, aliás, é um quadro do programa do Mion que chama Set List. Foi muito interessante, uma seleção de músicas feita pelo Lúcio Mauro Filho, que é um ator que trabalha, ator e músico, né, que trabalha no programa com o Mion desde o início. É muito bom em tudo que faz, o Lucinho, e trouxe um repertório, né, escolheu 7 músicas de vários discos de Caetano e de Bethânia para que eles cantassem lá, e foi muito bonito. A seleção tá de parabéns, Lucinho, a seleção linda, e a plateia muito cheia de artistas da música, do teatro, do jornalismo. Tinha uma porção de gente muito bacana lá na plateia. E quem viu sabe, quem não viu, e porque não teve tempo, mas gosta muito dos dois artistas, assista no Globoplay, procure na internet, porque vale a pena. Foi um programa muito lindo. A dizer só uma coisa, imagens do Caetano muito novinho, e mostrando a casa onde nasceu, lá em Santo Amaro. Então foi muito bonito, e depois eles abriram cantando o Quereres, esta música barroca, né, do Caetano, tão linda essa música, enfim, que tem uma letra poderosa, né? E foi muito bonito, né? Alguns artistas falavam, a Fátima Bernardes falou, alguns atores falavam e tal, e eles iam entrecortando com as músicas que o Lúcio Mauro selecionou para serem cantadas. Tinha uma banda muito bacana lá, e foi rolando o programa, e foi muito interessante, não é? Uma falha apenas, que eu diria, um deslize, um vácuo que o programa deixou, e que deixou lá no ambiente onde foi gravado o programa, né, no estúdio, mas deixou sobretudo para nós que estávamos em casa assistindo, e também um vácuo entre os próprios artistas de quem vou falar. Paulo Vieira, né, este humorista maravilhoso que adotou o Tocantins como estado e que é um artista na acepção maior da palavra. O Paulo tem um humor maravilhoso, é um contador de histórias fantástico, apresentador, enfim, eu sou apaixonada por ele. E o Paulo acho que o Brasil inteiro né? Paulo Vieira é demais, né? Inclusive devia voltar pro Fantástico, aquele quadro que ele tinha lá, né? Avisa lá, que é um quadro muito bacana. Avisa lá que o Paulo Vieira merece ter de volta o programa dele no Fantástico, né? Então, o Paulo, quando foi se referir aos dois, falou de forma tão emocionada e tão verdadeira, tirando do fundo do peito o que Maria Bethânia e Caetano representam para ele, na vida dele, que não teve muita condição de estudo, e que ele disse que praticamente se alfabetizou ouvindo Caetano e Bethânia, não é? E aprendeu sobre o Brasil através dos dois, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre fé, sobre música, enfim, sobre tudo. Ele contando lá, foi um depoimento assim tão sincero, tão bonito, que deixou não só a nós que assistíamos emocionados, mas sobretudo a Caetano e Bethânia. Os dois ficaram visivelmente emocionados, não é? As lágrimas não desceram, mas estavam chorando por dentro, porque isso a gente sentiu de cara. E o Paulo também, principalmente quando a Bethânia falou, não é,
que os dois, que ela e Caetano fez coro com ela, que os dois adoravam ele, não é? Que são encantados com o talento dele. Então, neste momento, aí eu falo onde deixou um vácuo, um vazio, um deslize desnecessário, uma falta de percepção, né, de sensibilidade, para que houvesse neste momento, era a hora crucial para a quebra da quarta parede. O Paulo Vieira tinha que ter ido até lá, abraçar os dois, porque foi o que faltou ali para botar o programa lá em cima com chave de ouro, com taça de champanhe, né, no imaginário da gente. Era o Paulo ir lá abraçar os dois irmãos, porque o encantamento do Paulo com eles foi revelado da sua fala, saindo do fundo da alma. E a Bethânia e o Caetano com os olhos falando tudo, não é? E depois falaram verbalmente, mas falando tudo, que eram encantados com ele, era visível esse encantamento. Então, por que o programa, a produção ou o Mion, sei lá quem cuida disso, por que não permitiram essa quebra da quarta parede? O que é a quebra da quarta parede? É o artista ir lá. E naquele momento, os dois que estavam no palco, não é? No palco do programa televisivo, óbvio, que eram Bethânia e Caetano, que são realmente duas divindades, não é? Dois deuses que o Brasil inteiro, que tem cabeça, que tem inteligência, que é democrata, que tem sensibilidade, ama esses dois. Todo mundo que estava ali na plateia e que estava em casa assistindo, queria estar lá, dando um abraço nos dois, óbvio. Estávamos todos emocionadíssimos, né? Como estamos quando sabemos que Caetano e Bethânia, depois de 46 anos, vão cantar juntos de novo. Isso é, assim, de arrepiar, né? E então a emoção do Paulo era a emoção de todos nós que estávamos em casa assistindo. E como esta emoção tinha sido catártica na hora que o Paulo abraçasse os dois, por que não foi permitida esta quebra de quarta parede? Ora, até a teledramaturgia já faz isso, que é uma história, uma narrativa, não é? Que às vezes tem narrador, às vezes não tem, mas que é cheia de personagens. Todo mundo sabe como é uma telenovela. E a telenovela aqui e acolá faz essa quebra de quarta parede, que é bonita, que é importante. No caso agora de Renascer, quem está fazendo isso é o personagem do Norberto, Matheus Natchergali, este queridíssimo ator, fazendo isso com brilhantismo, não é? E engrandecendo a obra. Então, como num programa de auditório, que se está prestando uma homenagem, não é? Mion se derreteu em elogios a eles, disse um texto muito bonito ao final, não é? E em vários momentos a gente via os artistas emocionados e também Bethânia e Caetano, por que não houve essa quebra da quarta parede que era fundamental naquele momento? Então, como não foi a primeira vez, não foi um erro exatamente só deste programa, um deslize, uma falha, um vácuo que ficou faltando, é uma carência que o programa colocou em pauta. Não foi a primeira vez. No programa, no primeiro setlist, né, neste quadro setlist que foi inaugurado com o Djavan, este grandiosíssimo artista alagoano do Brasil, que o Brasil também todo ama, não é? Foi lindo o programa do Djavan, emocionantíssimo também. O artista foi às lágrimas e muita gente que estava na plateia também. Então houve um momento também assim, mais eloquente do que todos os outros, digamos, não é? Tem vários momentos ali que tocam o coração da gente, que vão criando a emoção e tal. E sempre tem um que é maior do que os outros. No caso do Djavan, foi quando a atriz Tatiana Tiburcio, esta atriz grandiosíssima do Brasil, que a gente conheceu através do programa Falas Negras, que a TV Globo exibiu, acho que há 2 anos atrás, na época que teve a morte daquele garotinho, coitado, filho de uma funcionária doméstica que trabalhava em Recife, e ela saiu para ir passear com os cachorros da Madame, vocês lembram disso, né? A Mirtes, né? E quando ela chegou, a criança dela, que tinha 7 ou 8 anos, tinha caído do edifício, o Matheus, não é? E foi feita uma campanha nacional para que aquela assassina fosse presa, não é? Então, quando a Globo inaugurou essa série que ela faz, muito bacana, falas negras, falas indígenas, falas isso, falas aquilo, é muito interessante. Vai ter uma agora, né, na semana que vem, para celebrar o dia dedicado aos indígenas. Então, quando ela fez esse Falas Negras, que foi o inaugural, eu fiz um artigo acadêmico falando sobre isso, a Tatiana Tiburcio veio e arrebentou fazendo a Mirtes, não é? Naquele momento,
a gente nem sabia, eu pelo menos não a conhecia, eu sei que ela é preparadora de elenco também, né? Mas naquele momento ela estourou para o Brasil, porque a Tatiana era a própria Mirtes, no sentido de fazer tão bem aquela mãe sofrida. E quando a Tatiana faz com aquela potência toda, aquela mãe que sofreu esta perda irreparável, intraduzível, que não pela emoção, a Tatiana traduziu tudo isso que ia no coração de todas nós que somos mães, sobretudo da Mirtes, né? Que sofreu. E a Tatiana, francamente, ela arrepiou do começo ao fim do seu texto. E ela estava dizendo um texto que não era dela. Isso é mais gigante ainda. Então, quando a Tatiana estava na plateia do Djavan e ela faz um depoimento lindíssimo, né? Dizendo o quanto o Djavan era importante para a representatividade negra, o quanto ele a ensinou com as músicas dele, com a postura, com tudo que ele sempre contou e falou da vida dele, dos shows, da música, enfim, a Tatiana fez um depoimento antológico. Naquele momento, Djavan chora e Tatiana também está emocionadíssima, chorando, e todo mundo que estava ao lado chorou, e nós que estávamos em casa também. Por que não houve a quebra da quarta parede ali? E imediatamente o Mion, né, chamasse a Tatiana, levasse ela ao palco, alguém da produção, ela tinha que ter ido lá abraçar, porque fica um vácuo entre os dois artistas sem necessidade nenhuma. O artista está lá, a gente em Deus, a gente adora, é quase um mito na cabeça da gente, vive no coração da gente, acompanha, né, as nossas fases de vida, os artistas que têm músicas que a gente gosta, a gente tem uma música preferida sempre para falar sobre eles, que nos traduzem tudo que eles significam pra gente. Então, no momento em que ela dá um depoimento daquele, o cara chora, ela chora também, e não há isso, não há a celebração, não é? Porque a emoção é uma iluminação, é um condão que ilumina todo mundo que está em volta. Então, naquele momento em que ela faz aquela declaração lindíssima, saída dos escaninhos da alma dela, em filigranas, uma coisa assim impressionante. Aí ela não tem esse abraço com ele, então fica no desamparo. Cai no desamparo a atriz que falou como atriz, já como pessoa que estava falando emocionada diante de um ídolo. Ele lá, coitado, fica completamente, digamos, desamparado no palco. O artista sempre é um ser frágil, um ser carente, recebe uma homenagem daquela tão cheia de momentos lindos e não há um momento de abraço. Porque na hora que um artista ia abraçar o outro, na hora que se abraçam ali no palco, como teria acontecido com Paulo Vieira, Bethânia e Caetano, era como se nós, público, tivéssemos sido alçados da nossa cadeira, do nosso sofá, da nossa cama e tivéssemos de repente aportado no estúdio da TV Globo e tivéssemos abraçado juntos esse artista. Então, por favor, Caldeirão do Mion, atenção nesse programa Setlist, quando fizerem outro, e quem quer que ainda vá fazer programa com o Caetano e a Bethânia, que seja um programa de auditório, que haja uma emoção tão genuína e bonita como essa, tão memorável, como essas que citei aqui, permitam e incentivem, estimulem a quebra da quarta parede. Na hora que esta quarta parede é quebrada, tanto faz na televisão, no teatro, aonde seja, a gente se transporta. O artista, que é um gigante na alma da gente, na nossa sensibilidade, torna-se igual a cada um de nós. Então a gente fica sabendo assim, poxa, o cara é genial porque trabalhou para isso, não é? O talento não é uma coisa que cai do céu, não. É 10% só de cair do céu. O resto é leitura, é inteligência, é esforço, é luta, é batalha. Então ele é um ser humano igual a gente. Não precisa estar distante o tempo inteiro. No momento em que pode ser abraçado e tornar-se humano igual a qualquer um de nós, isso emociona, isso empatiza e leva a um grau tal a emoção que a gente perde o chão e ao mesmo tempo ganha o colo. Então faltou isso no programa de ontem e eu lamento que tenha faltado. Faltou no primeiro, que foi a estreia com o Djavan e a Tatiana Tiburcio. Ali era o momento do grande abraço, em que o público iria junto com ela, imaginariamente, claro, abraçar Djavan, né? E Djavan se sentiria totalmente acolhido ao abraçar Tatiana. Seria a Tatiana e mais uma reca de gente, público, que estaria indo com ela. Assim como ontem, faltou isso. Paulo Vieira iria subir ao palco e abraçar Caetano e Bethânia, e juntos iríamos, todos nós, fãs
desta dupla incrível, linda, que engrandece a Bahia e faz mais forte e mais potente e universal o nosso tão amado Brasil. Mas eu tenho que ressaltar também a lindeza que foi trazer a imagem do Caetano bem novinho, há muito tempo atrás, cantando com a irmã dele, mais velha, não é, já falecida, a Nicinha. Foi uma imagem tão linda, da qual ele não lembrava mais nem Bethânia, e ele foi às lágrimas. E o Caetano, quando chora, é de uma fragilidade tão grande que ele torna-se maior ainda. Foi muito lindo aquilo ali, uma emoção dele é super natural, porque Caetano não sabe, né? Ele, graças a Deus, ele não sabe ser forçado, ele é isso que ele se revela o tempo inteiro. E quando ele revela essas fragilidades dele, por ser humano demais, não é? Por ter tantas dimensões do Brasil e de tudo que falta a gente enxergar aqui neste país, ele torna-se ainda muito mais exótico, excêntrico, lindo, gênio, a pessoa que a gente queria abraçar todo o tempo, se a gente pudesse, Caetano Veloso. Então esse momento foi lindíssimo, parabéns ao Caldeirão do Mion por trazer este momento, acho que antológico, nunca tinha aparecido na televisão. E a outra coisa foi a finalização do quadro do programa, trazendo os 3 filhos de Caetano, Moreno, Zeca e Tom, cantando a música, uma das músicas que Caetano fez para Bethânia. Foi lindo, cantada por Zeca Veloso. Este artista que, na minha opinião, tirando Caetano, que é o concurso, é a voz mais linda do Brasil, Zeca Veloso, o autor desta música arrepiante que é Todo Homem, quando ele crava uma assinatura de ouro ao dizer: todo homem precisa de uma mãe. E todos nós, quando vemos e ouvimos Caetano e Bethânia, precisamos, queremos, desejamos abraçá-los. Portanto, a falta do abraço entre Paulo Vieira, Bethânia e Caetano foi feia, foi lamentável. É bom que não aconteça de novo. O abraço fica na cabeça da gente, na memória, no coração, e fica nessa carência que resvalou num imenso desamparo que a gente do outro lado da tela sentiu. Faltou isso, faltou esta liga para afirmar imageticamente esta sintonia entre o Paulo artista e estes 2 artistas gigantes que são Caetano e Bethânia e que ajudaram a formação deste cara tão lindo, tão precioso que vem lá do Tocantins, que é Paulo Vieira. Então, bom domingo a todos, obrigada pela escuta, vamos em frente, salve sempre Bethânia e Caetano.